Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Este é mais um vídeo da sequência de vídeos que foram produzidos para auxiliá-los na disciplina de raciocínio lógico e algoritmo. Estes vídeos têm um formato de vídeo simples, então são conteúdos bem mais direcionados a fim de complementar os percursos de aprendizagem. No presente vídeo, serão abordados as variáveis em JavaScript e os comandos de entrada e saída. Então, a fim de realizar uma breve contextualização, as variáveis, resumidamente, são elementos em que vocês conseguirão armazenar informações de diferentes tipos de dados. Certo? Em JavaScript, como é uma linguagem de alto nível, não é necessário informar o tipo da variável e apenas escrever var e em seguida o nome da variável. O nome de uma variável pode ser qualquer nome com algumas exceções. A primeira exceção é que uma variável nunca pode começar com um número. Por exemplo, um variável não pode existir uma variável com nome começando em números. Não pode existir uma variável começando com caracteres especiais, como por exemplo o arroba variável. Não pode. O único caractere especial que é possível declarar uma variável no início é o underline. O underline variável, aí de fato eu consigo declarar esta variável com o nome underline variável, mas podia ser qualquer nome. Podia ser variável soma, underline produto, algo que condiza com o que esta variável vai desempenhar no algoritmo. É importante vocês terem em mente, né, desde o começo, a declarar variáveis que façam sentido no algoritmo, tá certo? Então existem variáveis, uma variável JavaScript pode ser de qualquer tipo, no sentido que ela pode ser um número inteiro, pode ser um número real, pode ser um booleano, um caractere, um conjunto de caracteres formando uma frase, um texto, certo? Só para reforçar, mais um tipo de nome de variável que é proibida com os nomes, com o nome de algum comando específico na linguagem. Como, por exemplo, eu não posso declarar uma variável chamada var, mas eu posso chamar ela de var1, mas var não. var5, var6 eu posso, ok? Não posso declarar uma variável do tipo var_if, uma variável var while, tá certo? Que são comandos que nós veremos aí nos próximos vídeos, ok? Então, eu vou declarar aqui uma variável chamada var_x. Vai ser a variável x. Eu escolhi isso, mas você poderia escolher somente x o nome, mas eu quero escrever como var_x, tá certo? Esta variável x vai receber, isso aqui é um comando de atribuição, ela vai receber um valor inteiro, por exemplo. Número aqui 7, por exemplo. Número 7 é o número inteiro, então a var_x ela está recebendo o número inteiro. Então, eu posso colocar aqui um comentário, quando você quiser escrever algum texto que não é executado, você coloca barra, e aqui vira um comentário. Então, var_x é um inteiro. Declarar outra variável, var_y, por exemplo. Esta var_y será um número real, 9.3765. Então, var_x é um número real. Ou de ponto flutuante. Aqui é um número inteiro ou de ponto fixo, certo? Você já deve ter lido aí em algum local essas terminologias e eu estou só reforçando elas.
É um local do percurso de aprendizagem, claro. Varz será uma variável do tipo booleana, que ela assume dois valores, ou verdadeiro ou falso, ou true ou false, ok? Então, uma variável do tipo booleana, ela assume esses dois valores, verdadeiro ou falso. Então, a variável, a var, vou atualizar aqui, né? Var y, a var z é uma variável do tipo booleana, certo? Var k, e aí eu vou colocar aqui um caractere, certo? Um caractere do número 9, por exemplo. Do número 7 vai ser igual, mas diferente aqui da primeira variável. Esta variável var k, ela é diferente da variável x, porque este é um número inteiro e aqui é um caractere do número 7, tá certo? Tem uma diferença entre elas, e esta aqui, ó, var k é um caractere. Este caractere poderia ser a letra A maiúsculo, o espaço, certo? O caractere do espaço. Mas vamos deixar aqui o número, o caractere do número 7 para diferenciar da variável x. Ok? Então, eu posso ter um conjunto de caracteres que formam algum texto. Por exemplo, var w, chamado hello world. Hello world. E este é um conjunto de caracteres. A variável var w é composta pelos caracteres H maiúsculo, E minúsculo, L, L minúsculo, O, o espaço W maiúsculo, O, R, L, D e o acento, a exclamação, certo? Então vejam, são maneiras aqui de trabalhar com informações, tá certo? Aí, vamos fazer uma exibição desses valores, né, na tela, que tem a ver com os comandos. Vou até fazer um comentário aqui para fazer uma diferença entre o que é declaração de variáveis e atribuição. E aqui vou escrever os comandos de entrada e saída. Então vejam, declaração de variável é quando eu faço isso, var e o nome da variável. Atribuição é quando eu tenho este operador aqui, o recebe. Var x recebe o valor de 7. Var y recebe o valor de 9.3765. Tá certo? A leitura correta dessa sentença é var y recebe 9.3765. Isso porque o igual é outra coisa, tá certo? E nos próximos vídeos vocês verão o que é o igual, tá certo? Vejam, comandos de entrada e saída estão associados comumente aos periféricos de entrada e saída do computador. Por exemplo, o monitor do seu computador é um periférico de saída. O mouse é um periférico de entrada. O teclado do computador é um periférico de entrada. Estes, né, mouse e teclado, estão fornecendo comandos ao meio virtual. Eles vêm do meio do nosso ambiente aqui, nós fazemos coisas no ambiente, por exemplo, apertando a tecla mecânica do mouse, e ela está fazendo um comando dentro do computador. Então é o comando de entrada, tá certo? Agora, quando algo é exibido ao usuário, o monitor não exibe informações ao usuário que vem dentro da máquina, então este é um periférico de saída. Outro periférico de saída, a impressora, tá certo? Um óculos de realidade virtual, por exemplo, muitas vezes ele é as duas coisas, tanto um comando de entrada como de saída, porque ele consegue, a partir do que você está apontando,
algo também é feito na tela. Mas a tela também é exibida ao usuário, simultaneamente. Certo? E vejam, um comando de saída foi algo que vimos na aula passada. É uma informação que é impressa na tela. Certo? E existem 3 comandos em JavaScript que fazem essa exibição. Vou botar até aqui primeiro. Ó. Inicialmente, o comando de saída. Comando de saída. 2 pontos. Vou botar assim, comandos de saída. O primeiro é o alert. Alert. O segundo, document.write. E o terceiro, console.log. Certo? Então vejam, vamos exibir na tela cada uma dessas variáveis usando esses comandos. Né? Um de cada vez. Alert var x. O que eu estou dizendo aqui? Estou informando que será executado este comando, que abre uma caixa de diálogo na página do HTML e vai ser impresso puramente o valor que tem na variável var x. Vamos executar isso aí. Tá aí. Depois que eu executo, abre essa caixa de diálogo com a variável, o valor da variável var x. Certo? Então eu posso dar até um OK. Pronto, terminou o programa. Agora vejam, se eu tivesse apenas declarado a variável var x e não feito nenhuma atribuição e executado novamente, apenas para relembrá-los, para executar este programa, né, no HTML, é só apertar F5 do teclado. Certo? F5 do teclado ele executa o algoritmo, o presente algoritmo. E aí vejam, var x não recebeu nada, não teve nenhuma atribuição na variável var x. E foi impresso este valor aqui, ó, undefined. E faz total sentido. Eu declarei a variável x. Ela existe, de fato, massa existe, mas não há nenhuma atribuição a ela. Então ela é indefinida, mas ela existe. E vejam, se eu fizesse isto, né? Eu apagasse essa linha do var x e executasse o algoritmo, aí aparece este erro aqui no console. A gente pode até ver na página da internet. Não apareceu o alerta. Posso até vou fechar tudo de novo e executar novamente. F5. A tela do alert não aparece mais. Aí, se você vier aqui nesses 3 pontinhos do navegador, mais ferramentas, ferramenta do desenvolvedor, ele aparece aqui no console. Um erro de referência. var x não está definida, ou seja, ela não foi declarada. Certo? Então não tem como acessar a variável var x se ela não foi declarada ainda. Ok? E é o mesmo erro que aparece aqui no console do Visual Studio Code. Tá certo? Então vejam, fiz 3 coisas diferentes. Né? Imprimi o valor que tem na variável x sem atribuição, com atribuição, e depois eu apaguei a declaração da variável var x e o erro aconteceu. Então vamos voltar aqui para ter a atribuição, que é 7. Certo? Vamos imprimir agora esta variável var x assim. Ó. Vamos imprimir var z. Certo? Var z. E depois, e antes de var z, eu vou dar um alert. Só fazer isso aqui. Alert var x. Então, se eu executar este algoritmo, primeiro var x é impresso na tela, valor 7. Depois, var z, que vale true. Ok? Imprimiu true. Então, em sequência aconteceu. Primeiro imprime var x, depois imprime var z. Certo? Agora, há uma diferença se eu usar este comando antes de um alert. E este comando aqui, deixa eu só comentar por enquanto aqui esse alert, para vocês verem o que acontece. Né? Este comando imprime na tela, na página do HTML. Aqui, ó.
na página. Não cria uma caixa e o que está sendo impresso via document.write é realizado na própria página do HTML. Ok? A diferença deste para o terceiro. Console.log. Dá um refresh aqui. E aí vejam, se eu acessar aqui a página, não tem caixa, não tem nada na página. E aí? E agora? Onde está essa informação? Ela está lá na ferramenta do desenvolvedor. Se você não quiser apertar os 3 pontinhos, aperta apenas F12 no teclado que essa tela vai abrir. Então, ó, no console, está aqui o valor, 7. Essa mesma informação é impressa aqui no console de depuração do Visual Studio Code. Tá certo? Beleza. Vamos lá. Então vamos imprimir 3 variáveis aqui com os 3 comandos. O console.log, que foi varx. O document.write, que vai ser o varw. Estou escolhendo aqui arbitrariamente. E o alert. O alert vamos colocar vark, que ainda não foi usado. Vark. Então vejam. Eu vou imprimir na tela a variável vark via alert, que é os 7 caracteres, certo? Depois na página do HTML, varw, que é o hello world, e depois no console o varx, que é 7. Deixa eu pausar aqui e executar novamente. 7, e aí nada aparece no console ainda, perdão, na página. Quando eu dou OK, aparece o hello world, e se eu acessar o console, aqui, 7. Então, 3 maneiras diferentes de fazer a exibição de uma mensagem na tela. E aí eu devo mostrar para vocês que este cara aqui, o comando alert, ele tem uma prioridade. Se eu colocar ele por último aqui, ele vai sempre vir primeiro. Então, vark, que vale, vou até mudar aqui para z, que é um true, vai ser impresso na tela antes disso aqui aparecer. Primeiro true, depois é que isso aqui é impresso na tela. Tá certo? E se eu quiser fazer em sequência, né, agora diferente, 2 document.write. Vamos lá, vamos ver isso aí, né? Em teoria, vem o document.write e depois quebra a linha e vem a próxima mensagem. Né? O que seria esperado seria isso. Mas não é, porque tudo fica na mesma linha. Hello World 7. Certo? É porque nós estamos trabalhando na página do HTML, então eu preciso forçar a quebra de linha e levar esse 7 aqui para baixo. Tá certo? A maneira de fazer isso é assim, ó. Eu vou concatenar uma informação aqui. Dentro dessas aspas duplas, eu vou colocar o comando que quebra a linha, que é o br. Ele faz com que a linha seja quebrada. Aí veja, vamos executar novamente. Hello World, quebra de linha, que é o br, ele acontece bem aqui depois da exclamação. E aí o número 7 aparece. Tá certo? Isso é diferente para o console.log. Tá certo? Isso é diferente para o console.log. Porque se eu substituir aqueles dois aqui com o console.log, este br não existe. Eu estou imprimindo no console. E as mensagens automaticamente já tem a quebra de linha. Por quê? Porque o comando console.log ele sempre faz uma quebra de linha no final dele. Tá certo? Não importa o que eu escrever, ó. Vou botar um console.log antes. Esta é uma mensagem qualquer. Ele vai quebrar a linha e vão aparecer as 3 mensagens aqui em linhas diferentes. Ok? Beleza, estes são os comandos de saída. Deixa eu comentar o alert, que ele dá uma travada, né, no algoritmo. E vou mostrar para vocês agora o comando de entrada. Comando de entrada. Este comando de entrada ele funciona da seguinte maneira. Vocês devem pensar como se fosse um bloco de instruções, em que eu envio uma informação e ele me devolve outra. Tá certo? O comando se chama prompt. Prompt.
E dentro dos parênteses é algo que eu vou enviar para ele. É uma informação que deve ser usada para o usuário ver. Por exemplo, uma mensagem qualquer. Assim, digite um número inteiro. É a mensagem que o usuário verá quando este comando for executado. Tá certo? E o comando prompt retornará um valor que será atribuído a uma variável. Por exemplo, eu posso colocar aqui um var inteiro recebe prompt. Tá certo? E aí, em seguida, vamos imprimir essa mensagem na tela, na página HTML. Vem aqui, ó, coloca um document.write do nome da variável. Posso até concatenar duas informações. Concatenar, que eu digo, é pegar um texto e encaixar outro texto depois dele. Isso é a concatenação. Por exemplo, da seguinte maneira, ó, o número digitado foi 2 pontos, espaço, e aí bem aqui eu vou fazer a concatenação, ó, concatenação com a variável inteira. Na hora que eu imprimir isso na tela, na hora que eu executar o algoritmo, aparece agora uma tela diferente do alert, porque o prompt ele gera esta caixa de diálogo aqui que tem um campo para que eu possa digitar, tá certo? Então, por exemplo, está sendo solicitada a mim agora, porque, ó, vejam, essa disciplina é importantíssimo que você pense de duas maneiras. A maneira como você está programando, sendo um programador, desenvolvendo o algoritmo, e em hora testando o seu algoritmo, que você está agora no papel de usuário, certo? O usuário que vai executar o algoritmo que foi feito por algum programador. No caso, pode ter sido você, mas agora aqui, ó, eu sou usuário e está sendo pedido para mim que eu digite o número inteiro. Aí eu vou digitar aqui, 89. Dou um OK. Clico aqui em OK ou então aperto o Enter do teclado. O número digitado foi 89. Tá certo? Mas vejam, o usuário, ele pode errar. Ele pode, sei lá, digitar isso aqui, ó. 90, né? Aí digitou a letra O em vez do 0. 90. E aí, caímos aqui no primeiro erro, né? Porque eu estou fornecendo meios com que o usuário consiga errar. E a gente deve sempre pensar da maneira, sempre pensar de uma maneira para evitar que o usuário consiga digitar informações não corretas. Uma delas é fazer a conversão desta informação para um número inteiro de fato. Assim, ó, parse int. Pronto. O que está acontecendo aqui? O usuário vai informar algo via prompt. Eu estou informando como programador, né? É a mensagem, digite um número inteiro. Aí o usuário digita algum número. Aí o parse int vai converter essa informação em um número inteiro. Vamos ver isso acontecer? Vou botar aqui a letra. Digite o número inteiro. Eita. Eita. E aí apareceu a seguinte mensagem. O número digitado foi NaN. NaN é a sigla para isto aqui, ó. É a sigla para isto aqui. Not a number. Faz total sentido. Eu digitei um conjunto de caracteres. Eita, a palavra eita. Eita, que é uma palavra, não é um número. Certo? Então ele me retorna este valor. Not a number. Faz total sentido. Ok? E aí, por exemplo, imagina que o usuário quer digitar um número quebrado, né? Um número real, 89,73. Mas eu quero o número inteiro. O parse int, ele pega somente a parte inteira de um número. Então, o número digitado foi 89. Ok? E aí são essas maneiras que são os comandos, né, de entrada e saída para presente visual. Certo? Até uma próxima. Muito obrigado.